Salve galera, tudo bem? Professor Eufrásio aqui. Agora a gente vai falar sobre cinemática vetorial, começando entendendo o que é vetor posição e vetor deslocamento. Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Antes da gente falar de vetor deslocamento, a gente tem que entender o que é vetor posição, tá? Quando a gente vai falar da cinemática vetorial, então vai fazer esse tratamento vetorial da cinemática, e eu digo assim porque até agora, tudo que a gente trabalhou foi numa cinemática de uma visão mais escalar. Então a gente estava olhando para o corpo numa estradinha, num movimento unidimensional. Então pensa, imagina que tem uma estradinha aqui e o movimento só existe nessa estrada. Não existe um movimento para direita, para esquerda, eu ir sair para cá, sair para lá, tudo bem? Só existe frente e trás, beleza? Então a gente não precisava tanto trabalhar profundamente com essa parte mais vetorial da coisa. Apesar de que a gente falou de coisas de vetor já. A questão do sentido, da velocidade, o sinal dela, baseado no sentido que ela estava, isso tem a ver com vetor. Agora, a gente vai trabalhar com problemas que eles são de mais de uma dimensão, tá? E aí vai ficar mais evidente essa necessidade de a gente usar vetores, beleza? E aí vai começar pelo quê? Qual é a definição inicial que a gente tem? Eu vou primeiro colocar aqui um plano cartesiano. E aí eu vou colocar assim, ó, no meu plano Y e X, tudo bem? Porque agora eu não me movo só em uma dimensão, eu posso me mover em duas dimensões, tá? A gente poderia falar até um movimento de 3 dimensões, mas no ensino médio a gente vai focar mais nesse movimento bidimensional. Ou seja, eu tenho um corpo aqui que saiu de A e chegou em B, percebe? Mas ele poderia ter outras trajetórias aqui, mas como que a gente vai analisar isso vetorialmente? A gente vai primeiro usar, né? A gente definiu lá antes o que era a posição numa estrada. Então, por exemplo, eu tinha numa estradinha, a gente desenhava uma trajetória, vou fazer só um esboço, e a gente definia um marco zero. A partir do marco zero, a gente definia o que era a posição. Então, por exemplo, se o corpo estava aqui, como que eu defino que posição é essa? Eu pego a partir do zero, vou medir esse tamanho. Então, por exemplo, deu 3 esse tamanho. Legal, a partir de agora eu digo que essa posição é a posição 3, beleza? Isso que era a posição, certo? Aqui vai ser a mesma coisa, só que em vez do zero ser numa trajetória unidimensional, vai ser a origem de um plano cartesiano, que é bidimensional. Então, onde está meu zero? Onde está minha origem? Minha origem está aqui embaixo, beleza? E como que eu vou medir a posição em relação a essa origem? Eu vou fazer um vetor. E o tamanho desse vetor, né, vai ser um módulo, né, do meu vetor posição. Como assim, Eufrásio? Deixa mais claro aí, vamos lá. Então, do zero eu vou medir aqui, ó, do zero até o meu ponto A. E isso aqui, ó, vai ser orientado. Então a setinha vai ser onde está a minha posição. Esse aqui é o vetor posição A, por exemplo. Tudo bem? Esse vetor define a posição do meu corpo A, tá? E se eu sei a componente x e y desse vetor, eu consigo dizer exatamente onde esse ponto está. Por exemplo, vamos supor que se eu pegar essa componente, aqui dá um tamanho 1 e aqui dá um tamanho 10, por exemplo. Percebe que eu consigo identificar? Ah, beleza, o corpo está na coordenada 1, no ponto de coordenadas 1, 10, beleza? 1 em x, 10 em y. Então o vetor posição, ele ajuda muito a gente a saber onde o corpo está. E aí eu vou me deslocar, certo? Então eu tive aqui, ó, vamos desenhar. A gente vai ter um ΔS aqui, ó. Então dentro da minha estradinha, eu continuo tendo aquela ideia do ΔS, ó. Então aqui está o meu ΔS, a variação da minha posição dentro dessa estradinha S que eu coloquei da trajetória, tá? E aí agora, a minha posição em relação ao meu plano vai ser nova. Vai ser aqui da origem até o meu vetor B. Tudo bem? Até o meu ponto B, né? Então agora, esse é o meu vetor posição B. Eu saí da posição A e fui para a posição B. Eu poderia chamar de S0, S vetorialmente, tá? Mas eu chamei de A e B, beleza? Análogo ao ΔS, então vamos lembrar, o que era o ΔS? O ΔS era a posição inicial menos a posição final menos a posição inicial. O meu vetor deslocamento, tá? Então o que vai ser o meu vetor deslocamento? A gente vai chamar de D, ou de ΔD. Ele, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o meu vetor posição final menos o vetor posição inicial. Percebe que é muito análogo, só que eu estou jogando para o mundo vetorial. Então, o meu deslocamento, ele vai ser o meu vetor posição final menos o meu vetor posição inicial.
Ah, Eufrásio, entendi. E como é que eu faço isso? É um número? Não, a gente já aprendeu a fazer operações com vetores. A gente sabe que fazer, por exemplo, se eu tiver um módulo desses vetores, sei lá, se é 5 e 3, não é 5 menos 3. A gente vai ter que pensar na geometria, tá? Vamos ver. Como é que a gente faz essa conta, gente? Ó, eu tenho o vetor B e tenho que subtrair do vetor A. Eu expliquei para vocês em algum momento que a gente não sabe um procedimento para subtrair, não sabe. A gente só sabe somar. Então a gente transforma uma subtração numa soma. Então eu vou dizer que o vetor D, ele simplesmente é o quê? Eu vou dizer que o vetor D, ele é o vetor B mais o vetor menos A. E o que é o vetor menos A? É o que a gente chama de vetor oposto, beleza? Ou seja, eu pego o vetor A e eu vou inverter o sentido dele. Eu vou até colocar de outra corzinha aqui, ó. Tudo bem? Esse vai ser o meu vetor menos A. Tranquilo? Como faz para eu somar o B mais o vetor menos A? A soma é de boas, né? Lembra? Quando a gente tinha dois vetores, né? Por exemplo, um vetor aqui, eu pegava o vetor e colocava a cabecinha na bundinha e via da origem do primeiro até a extremidade do último, certo? Por exemplo, nesse meu exemplo hipotético, esse seria o vetor soma, tá? Então aqui vamos fazer a mesma coisa. Só que se você reparar, o B e o A já estão posicionados corretamente. Olha só, o vetor menos A, a origem dele está bem aqui e a extremidade está aqui, bem na bundinha do B, que tem a extremidade na outra posição. Então, onde está o vetor resultante, gente? O vetor resultante é a junção da origem do primeiro até a extremidade do último. Ah, então esse aqui vai ser o meu vetor deslocamento. Certo? Então, isso aqui vai ser o nosso vetor deslocamento. Então, de maneira simples, eu demonstrei aqui como a gente desenha esse vetor. Mas eu simplesmente poderia te falar assim, ó. Você quer fazer o vetor deslocamento? É muito fácil. Marca o ponto de onde você saiu. Não importa o que você fez. Vê aonde você chegou. Faz uma reta de onde você saiu até onde você chegou. E você faz a setinha. Pronto, é isso. Então, por exemplo, vai ter questão do Enem, por exemplo, que vai dizer assim, ó. Você saiu e aí você tem, sei lá, você fez um caminhozinho aqui. Você pegou, virou pra cá. Você tem, por exemplo, é uma cidadezinha que você tem as ruas, os quarteirões aqui. Certo? Então, por exemplo, você saiu daqui, andou pra cá, desceu, veio e tal, e terminou aqui. Beleza? Qual foi o seu deslocamento? Qual é o vetor deslocamento? Ponto de partida, ponto de chegada. Faz uma reta, já era. Tá aqui meu vetor deslocamento. Não importa. Aí, se eu tivesse vindo e tal, voltei e vim pra cá de novo. Se eu voltei para o mesmo lugar, o vetor deslocamento é um vetor nulo. Ele não vai ter valor, ele não vai ter módulo, tudo bem? Porque o vetor une o início ao fim. É a mesma coisa que o ΔS. Se eu sair de uma posição, for e voltar, o ΔS é zero. Porque a posição final menos inicial vai dar zero, tudo bem? Então, gente, vetor deslocamento é basicamente isso. Basta a gente ver de onde saiu e chegou, desenhar o vetor e é isso. E eu expliquei o porquê, qual que é a lógica, que é a mesma coisa do ΔS. Por último, o que a gente tem que ter uma atenção legal, é só uma curiosidade interessante, é que tem exercícios que vão pedir para você calcular tanto a velocidade média escalar e a velocidade vetorial média, por exemplo. Então a gente já vai falar disso. Mas é importante perceber que o vetor deslocamento sempre é a menor distância entre o início e o fim, tudo bem? Agora, se eu tenho uma trajetória igual eu fiz aqui, esse nosso ΔS, olha só, tá vendo que ele é um tamanho maior do que o vetor deslocamento? Porque minha trajetória não foi em linha reta, minha trajetória é numa curvinha. Ou seja, a gente vai dizer que o módulo do vetor deslocamento vai ser sempre menor ou igual ao módulo do ΔS. Tudo bem? Então, no máximo eles vão ser iguais, porque se a trajetória for reta, aí o vetor deslocamento tem o mesmo tamanho que o ΔS. Tirando isso, o ΔS geralmente vai ser... Geralmente não, ele vai ser maior do que o tamanho do vetor deslocamento. Show de bola? Então, entendendo o conceito de vetor deslocamento, a gente pode partir depois para um tópico que é o tópico de velocidade vetorial média. Show de bola? Então vamos lá.
Vamos entender o que é esse conceito de velocidade vetorial, mais especificamente aqui sobre velocidade vetorial média, tá? Basicamente a gente já falou sobre o que é o vetor deslocamento, beleza? Vamos lembrar, o vetor deslocamento era simplesmente aquele vetor, né, aquela seta que ligava o ponto de partida ao ponto de chegada. Então se eu tinha aqui numa trajetória um ponto A e B, o nosso vetor deslocamento era esse aqui, que eu estou destacando em azul. E, né, quando a gente falava do nosso mundo escalar, né, se a gente tem uma trajetória aqui, né, o nosso ΔS seria todo esse espaço que a gente andou. Então, o que é importante a gente destacar e lembrar é que o vetor deslocamento, ele sempre vai ser menor, né, o módulo dele vai ser menor ou igual ao do ΔS, tudo bem? Percebe aqui que nesse caso, o vetor deslocamento, né, ele sempre vai ser o menor caminho entre o início e a chegada, né? A partida e a chegada. Show de bola? E basicamente, a velocidade vetorial média não vai ser tão diferente da gente, né? Da diferença que tem entre ΔS e esse vetor aqui. Vamos lembrar, gente. A velocidade média escalar, né? A gente calculava dessa maneira. Era um ΔS dividido por um ΔT. Tudo bem? E aí, beleza, a gente calculava e tal. Isso aqui era no mundo escalar. Agora, no nosso mundo vetorial, o que a gente vai ter? Vai ser uma expressão análoga, tá? Então, minha velocidade vetorial média, a gente vai representar assim, ó, com um vetor em cima. E a gente vai ter que a velocidade vetorial média é o vetor deslocamento dividido pelo tempo, tudo bem? E no caso, né, para a gente calcular o módulo dessa velocidade vetorial média, né, a gente vai ter o módulo de d dividido pelo ΔT. E o importante é, a gente percebe que é uma expressão que é um vetor igual a alguma coisa vetorial. Ou seja, tanto a velocidade vetorial média e o vetor deslocamento, eles têm mesma direção e sentido. Tranquilo? Então é muito importante a gente entender isso. Então, nesse caso aqui, né, se a gente tem esse vetor deslocamento para cá, nossa velocidade vetorial média também ela vai apontar aqui para a mesma direção e sentido, né, do nosso vetor deslocamento, beleza? Então essa que vai ser a ideia, gente. Como que a gente pode ver algum exemplo de diferenciação aí, né, da velocidade escalar e da vetorial média, né? Então vamos lá. Imagina que a gente tem uma trajetória circular, beleza? E aí a gente tem um corpinho que ele sai daqui e chega aqui, ó. Tudo bem? Então ele fez meia volta, ele percorreu meia volta da nossa pista, tá? Vamos supor que essa pista, né, ela tem um centro aqui. Imagina que ela tem um raio igual a 2 metros, beleza? E aí o que acontece? Qual é a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média? Qual vai ser a diferença? Vamos supor que ele percorreu essa trajetória num intervalo de tempo de 10 segundos, beleza? Então ele demorou 10 segundos para percorrer esse espaço aí. Então vamos lá, gente, olha a diferença. Basicamente, para a gente calcular a velocidade escalar média, a gente vai precisar calcular o ΔS e dividir pelo ΔT. Tudo bem? O ΔS aqui, no caso, ele é meio comprimento de circunferência. Se a gente lembrar que o comprimento de uma circunferência é 2πr, então a gente vai ter 2πr dividido por 2. Tudo bem? Porque é metade do comprimento de uma circunferência. Pô, frase, mas não sabia que o comprimento da circunferência era 2πr. Tranquilo, você vai ver isso tranquilamente na parte de geometria, na parte de circunferências. Mas estou te dizendo, tá? Que o comprimento de uma circunferência é a multiplicação de 2 vezes o número π, que é aproximadamente 3,14. Vamos aproximar aqui, né? Vamos aproximar nesse caso para 3, só para facilitar nossas contas, tá? E R é o raio da nossa circunferência, tudo bem? E eu vou dividir isso aqui por 10, que é o nosso tempo, beleza? Então como vai ficar essa conta? Ó, eu vou simplificar esse 2 com 2, e aí eu vou ter, se a gente dizer que π é igual a 3 aproximadamente, vou multiplicar por 2, que é o raio, e dividir por 10, beleza? Então isso aqui vai ficar 6 sobre 10, isso aqui dá 0,6 metros por segundo, tá? Vamos colocar aqui no cantinho, beleza? E aí, beleza, então essa é o módulo da velocidade escalar média. E a velocidade vetorial média? Olha a diferença, ó. A velocidade vetorial média, ela vai ser igual ao módulo do vetor deslocamento dividido pelo ΔT.
Só que olha só, o nosso vetor de deslocamento é o vetor que liga a origem até a chegada, certo? Então é um vetor que tem o tamanho do diâmetro dessa circunferência, beleza? Então não me importa o caminho que eu fiz, ele sai dessa origem, desse ponto A, e chega nesse ponto B aqui. Então o tamanho, se o raio é 2 aqui, a gente consegue dizer que eu tenho mais 2 aqui do outro lado, então o módulo desse diâmetro vai ser igual a 4, dividido por 10, isso aqui vai dar 0,4 metros por segundo. Ah, Eufrásio, entendi. Então é aquilo que você falou, né? Que o módulo da velocidade vetorial média sempre vai ser menor ou no máximo igual à velocidade escalar média, tudo bem? Então essa é a ideia aqui de velocidade vetorial. Não importa o meio do caminho, importa o início e o fim diretamente, beleza? E é interessante a gente completar dizendo que a gente está calculando aqui a velocidade vetorial média. Mas o que vai ser muito interessante da gente perceber, principalmente quando a gente for falar de movimento circular uniforme, é que, por exemplo, nesse caso aqui, em cada trechinho da minha trajetória, eu tenho uma velocidade vetorial instantânea. Como assim velocidade vetorial instantânea? A velocidade que eu tenho naquele instante. Então, quando o meu corpinho está nesse ponto A com uma velocidade, ele tem uma velocidade que pode ser representada por um vetor sempre tangente à trajetória. Vamos dizer que é a velocidade VA, tudo bem? E aí aqui, ó, ele chega com uma outra velocidade, que a gente pode chamar de velocidade VB. Repare que assim, ó, qual que é a ideia? Quando eu tenho uma curva, a velocidade vetorial instantânea, ela é sempre tangente a essa curva, tudo bem? É como se naquele instantezinho eu estivesse indo naquela direção, e logo depois eu vou mudando a direção do meu vetor. Se eu tivesse, por exemplo, aqui em cima, o meu vetor, ele apontaria para cá. Percebe que ele vai mudando a direção e o sentido. E o que eu quero deixar de muita atenção para a gente já dar um spoiler para quando falar de movimento circular. Gente, para que a gente tenha uma variação de velocidade, a gente já falou anteriormente que eu vou precisar de uma aceleração, beleza? E a gente vai ver que quando a gente entra no mundo vetorial, velocidade é um vetor, ou seja, ele tem 3 características, módulo, direção e sentido. Se tiver uma mudança em alguma dessas características, eu vou precisar de uma aceleração, porque eu vou estar tendo uma variação de velocidade. O que eu estou querendo dizer? Se eu tiver uma velocidade numa pista curva para cima de, sei lá, 3 metros por segundo, de repente eu fiz uma curva aqui e aqui em cima eu mantenho 3 metros por segundo, imagina que é o mesmo módulo da velocidade. Será que minha velocidade então é constante aí? Então, o módulo aqui ele é igual. Eu não mudei a minha velocidade em módulo, porém, a gente percebe que a direção e o sentido da velocidade mudaram, certo? Então, apenas por eu ter feito uma curva, eu posso sim dizer que eu tive uma variação de velocidade. Não no módulo, mas na direção e no sentido, beleza? Porque o que define o vetor são as 3 características em conjunto. Faz sentido, gente? Então esse aqui é um spoiler, a gente vai falar disso, mas quando a gente falar de movimento circular, né, sobre a aceleração que faz a gente ter essa variação, mas é importante a gente entender que quando a gente fala de vetor, eu preciso analisar as 3 características e é dessa forma que a gente calcula a velocidade vetorial média. Show de bola? E agora a gente vai falar sobre aceleração vetorial, mais especificamente sobre aceleração tangencial, centrípeta, aceleração resultante. Vamos entender esse negócio todo aí. Bom, gente, aceleração é um conceito que não é estranho pra gente, tá? O que a gente tinha como definição de aceleração quando a gente falava lá do movimento uniformemente variado, ou quando a gente introduziu o que era aceleração? A gente falou que a aceleração era igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então eu dizia o quanto a minha velocidade mudava em relação ao tempo. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo a rapidez com que eu tenho uma mudança de velocidade. Por exemplo, um exemplo de aceleração poderia ser uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E como a gente lia essa informação? A gente lia que eu tinha uma variação de 5 metros por segundo a cada segundo. E aí, como eu dividi esse metros por segundo, vira esse segundo ao quadrado, tá? Então é assim que a gente lê, né, no caso, a aceleração, como a gente estava trabalhando. Mas, como a gente já falou, a gente trabalhava com uma cinemática mais escalar, a gente não se importava tanto a direção e o sentido do vetor no sentido de um movimento bidimensional. Lembra que basicamente a gente tinha uma trajetória única, unidimensional, ou seja, ou eu ia para aquele lado,
ou eu ia para esse lado. Não tinha opção de eu ir para cima, para baixo, na diagonal, tudo bem? Então a gente não tinha muita preocupação com uma aceleração que fizesse mudar o sentido ou direção da minha velocidade, e apenas o módulo, beleza? Então, essa que é a ideia que é bem principal. Então a gente sempre trabalhou com uma aceleração que ela falava acerca do módulo da velocidade, da mudança do módulo. E essa aceleração a gente vai dar um nome aqui nos nossos movimentos bidimensionais. Essa aceleração vai ser a aceleração tangencial, ou aceleração linear ou escalar, qualquer sinônimo que você queira usar. Qual é o objetivo da aceleração tangencial? Pensa que a velocidade ela tem 3 características: módulo, direção e sentido. E vai ter para eu mudar qualquer uma dessas características, eu vou precisar de uma aceleração. A aceleração que vai ficar responsável pela mudança do módulo da velocidade é justamente essa aceleração tangencial aqui, tá? Então ela é, como está aqui no textinho, né, responsável apenas pela mudança do módulo da velocidade. Então se eu ver que o corpo está ficando mais rápido ou mais devagar, é a aceleração tangencial. E como a gente identifica se uma aceleração é tangencial? Basta a gente ver se essa aceleração está na mesma direção da velocidade. Como assim? Ó? Vamos lá. Imagina que a gente tem um corpo aqui, ó, com uma velocidade para a direita, beleza? Para a gente fazer esse corpo ir mais rápido, para ele ter um movimento acelerado, para o módulo da velocidade aumentar, eu tenho que colocar uma aceleração no mesmo sentido da velocidade. Tudo bem? A gente já falou disso anteriormente. Então, se aqui a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, o nosso movimento ele vai ser acelerado, beleza? Ah, entendi. Então, tá vendo que estar no mesmo sentido já pressupõe que está na mesma direção, legal? Então eu já estou fazendo o corpo mais rápido aqui. Mas e se eu quiser fazer o corpo ir mais devagar, fazer um movimento retardado? A aceleração também tem que estar na mesma direção, porém no sentido oposto à velocidade, beleza? Então nesse caso aqui, ó, que a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, o movimento é retardado, tá? Então deixa eu reescrever aqui, ó. Quando a aceleração e velocidade tem mesmo sinal, movimento acelerado. Sinais opostos, movimento retardado, beleza? Então, por exemplo, eu pego um corpo que ele vai fazer uma trajetória assim, meio circular, tá bom? E aí vamos supor que a gente coloca esse corpinho nessa posição aqui. E aí, o que eu já mencionei com vocês em outros momentos? Para a gente identificar a velocidade vetorial desse corpo, é um vetor que é tangente à nossa trajetória, tudo bem? Ah, beleza, entendi. Então ele tem uma velocidade aqui inicial, beleza? Se eu de repente apertar o acelerador do carro, por exemplo, vai aparecer aqui, ó, uma aceleração que está no mesmo sentido. Essa aceleração é a aceleração que a gente vai chamar de aceleração tangencial. Ela está aqui na mesma direção e mesmo sentido. Então eu sei que se isso se manter, mesmo quando o corpo, né, nesse caso aqui ele está fazendo uma curva, mas não é essa aceleração que é responsável por por ele fazer essa curva. Essa aceleração ela só vai ser responsável por fazer quando esse corpo chegar mais aqui na frente, ele ter uma segunda velocidade maior agora, né? Porque como a aceleração estava no mesmo sentido, o movimento foi acelerado e ele aumentou o módulo da velocidade, tá bom? Então a aceleração tangencial, essa fórmula é a que a gente conhece, ΔV sobre ΔT, tudo bem? Então é isso aí que vai importar pra gente. Mas e pra gente ter uma mudança de direção e sentido? Eu vou precisar de um outro tipo de aceleração que a gente vai chamar de centrípeta. Então, enquanto a tangencial ficou responsável pelo módulo, a centrípeta vai ficar responsável só pela direção e o sentido, beleza? Então, por exemplo, eu desenhei aqui um corpo que está numa trajetória meio circular e ele tem uma velocidade tangencial. Se eu, de repente, colocar aqui, ó, uma aceleração que faz 90 graus com a minha velocidade, a gente vai chamar essa aceleração de centrípeta. E ela não vai mexer no módulo, tá? A velocidade lá, se o carro estava a 30 km por hora, ele vai continuar a 30 km por hora. Mas essa aceleração vai fazer o carro fazer curva, tudo bem? Imagina, é bem intuitivo. Imagina que você está indo para frente e tem alguém que te puxa para o lado. Se você corre e é puxado para o lado, você vai acabar mudando de direção, beleza? Então, se você vai e puxa, você vai mudando de direção. É a mesma coisa você pegar, por exemplo, uma cordinha, prender numa bolinha e você começar a girar, né? Essa bolinha vai querer ir para frente, mas por você estar segurando aqui no centro, você puxa ela fazendo 90 graus com a velocidade. E aí a nossa velocidade vai começar a fazer uma curvinha, beleza? Ah, entendi. Então, essa aceleração centrípeta,
ela vai mudar a direção e sentido, e a gente vai calcular o valor dela de que maneira? Vamos colocar aqui, ó. A demonstração dessa expressão, gente, a gente em algum momento pode fazer essa demonstração, mas é mais para os curiosos que gostam de subir um pouquinho o nível, porque é uma demonstração um pouco mais complexa, mas que é interessante a gente entender. Mas nesse momento a gente precisa saber como calcular e como a gente vai usar isso na prática, tudo bem? Então assim, essa aceleração centrípeta, gente, ela vai ser igual a velocidade ao quadrado, ao módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da minha curvatura, beleza? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho a velocidade e eu tenho o raio da minha curvatura. Então basta eu fazer essa continha aqui para calcular a nossa aceleração centrípeta, tá? O que é interessante, tá? A aceleração, independente do tipo, a unidade dela é em metros por segundo ao quadrado, tá? Então qualquer conta que você fizer de aceleração tem que terminar nessa unidade, tá? Então uma análise rapidinha aqui que a gente pode fazer dessa expressão é que assim, ó, será que a unidade dela é metros por segundo ao quadrado? Vamos analisar. Bom, eu tenho em cima velocidade ao quadrado, ou seja, eu tenho metros dividido por segundo, tudo ao quadrado, dividido pelo raio, que é em metros. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Isso aqui vai ficar metro quadrado dividido por segundo ao quadrado, tudo isso dividido por metro, beleza? Então a gente pode escrever isso aqui, ó, como metro quadrado sobre segundo ao quadrado, vezes o inverso do de baixo, né? 1 sobre m. Corta o metro quadrado aqui, e o que a gente tem de conclusão? Que a nossa unidade sobrou só metro em cima, e embaixo sobrou 1 segundo ao quadrado, tá? Então, gente, é só para vocês terem uma noção de que, por mais que é uma outra expressão e tal, ainda é metros por segundo ao quadrado, ainda é uma aceleração, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Todo movimento que você vê agora na sua vida, o que você tem que pensar? Nossa, esse corpo está indo em linha reta? Bom, se ele está indo em linha reta, ele não está mudando direção e sentido, ou seja, não teria aceleração centrípeta. Eu vi um corpo que fez um carro que fez uma curva na rua. Existiu alguma aceleração que fez papel de centrípeta, que mudou a direção e o sentido desse corpo, tudo bem? Pô, vi que o corpo aumentou a velocidade, a rapidez aumentou, então teve uma aceleração tangencial, uma aceleração linear, que estava na mesma direção e sentido. E por último, gente, para a gente fechar esses dois tipos aqui, é a gente entender que não é... O que vai gerar aceleração mais para frente, a gente vai ver que é a força, tá? Então isso aqui é um spoiler. Mas não existe uma força que vai ser sempre centrípeta ou uma força que vai ser sempre tangencial. Toda força pode ter uma aceleração tangencial ou ter uma aceleração centrípeta. Então o que determina a aceleração não é o tipo dela, mas é sim a relação da direção dela com a relação da velocidade, tudo bem? Então eu posso ter uma mesma força que vai gerar uma mudança no módulo da velocidade, e se eu, de repente, mudar a direção e o sentido dessa força, eu vou gerar agora uma outra mudança, uma mudança em direção e sentido, tá bom? Então é importante a gente ter essa noção de que o que define a aceleração, o tipo da aceleração, é a direção e o sentido em relação à velocidade, tá? Então esses são os dois tipos, tá? As duas componentes de aceleração que compõem o que a gente chama de aceleração vetorial resultante, tudo bem? Ou seja, o que eu estou dizendo? Todo corpo, se ele tem aceleração, ele só vai ter esses dois tipos, não tem um terceiro tipo, beleza? Então, o que acontece? A aceleração resultante do corpo é o resultado de uma aceleração tangencial com uma aceleração centrípeta, beleza? E o vice-versa também, né? Se eu tiver uma aceleração na diagonal, eu sei que eu posso decompor ela em uma componente tangencial e uma centrípeta, tá? Como assim, então? Imagina esse caso aqui, ó, que eu tenho uma bolinha e ela está com essa velocidade aí para cima. Percebe que eu já destaquei aqui a nossa aceleração tangencial e a nossa aceleração centrípeta. Se o exercício perguntar qual é a aceleração vetorial instantânea daquele corpo, a aceleração resultante, eu posso usar a regra do paralelogramo. Já coloquei nosso pontilhado, então a nossa a aceleração resultante, ela vai ter esse sentido aqui, tudo bem? Então a gente vai chamar isso aqui de A. Como que eu posso escrever isso vetorialmente? Que a aceleração de um corpo, tá? Lembrando que a aceleração é um vetor, é a soma vetorial de uma aceleração tangencial mais uma aceleração centrípeta, gente. E essa fórmula aqui, né, essa forma de escrever, ela é muito bonita, porque ela resume bem as ideias. Então, olha só,
Aceleração é responsável por variar a velocidade. E velocidade é o quê? Velocidade é um vetor que tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? Então, se a gente imaginar que direção e sentido são coisas que não dá pra gente variar uma sem variar a outra. Tudo bem? Se eu mudei a direção, eu mudei o sentido naturalmente. Então imagina que essas coisas estão acorrentadas. Então, qual que é a beleza disso? A velocidade, se a aceleração é responsável por mudar a velocidade só tem dois jeitos de mudar. Ou ela muda o módulo, ou ela muda a direção e sentido. E qual que é a beleza aqui, gente? A beleza é que essa expressão, ela deixa muito claro isso, ó. Se a aceleração resultante do corpo é a tangencial mais centrípeta, uma é responsável pela mudança do módulo e a outra é responsável pela mudança de direção e sentido. E aí a gente tem um resultado todo. Então, tendo uma aceleração, ou eu vou ter uma mudança aqui, ou uma aqui, ou as duas coisas, tá? Então eu posso ter três opções aí, tá bom? Lembrando sempre que esse R aqui é o raio de curvatura e como a gente calcula cada coisa, tá bom? Então, gente, é isso. A nossa parte de aceleração vetorial é essa ideia que a gente tem que ter aqui, tá? E principalmente saber trabalhar com aceleração centrípeta, tangencial, identificar qualquer uma e saber calcular é o que vai ser necessário para todo o nosso estudo, principalmente quando a gente está na parte de movimentos curvos, principalmente movimento circular uniforme. Tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui e bons estudos!